Salve, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o efeito Pablo Marçal. Nós tínhamos até pouco tempo atrás a figura de até então um único líder da direita que conseguia movimentar as massas, chamado Jair Bolsonaro. E, querendo ou não, é um líder muito bom, porque pela primeira vez nós vimos a direita ter voz no Brasil. E isso é muito importante. No entanto, nós estamos vivendo um sistema muito difícil, né? O sistema está praticamente dominado e aparelhado pela esquerda, né? E quando eu digo aparelhado, depois de quase 20 anos de PT, a maioria dos ministros, dos juízes, são todos, em suma maioria, com uma vertente ideológica voltada para a ideologia de esquerda. Então, o que a gente vê hoje são políticos de direita sendo perseguidos, né? A gente vê hoje até mesmo delegados, policiais federais perseguindo determinados políticos. E isso é muito grave. São sintomas ainda rasos daquilo que vem acontecendo na Venezuela, por exemplo. Diante disso, surge em nosso cenário político um novo líder. E esse líder tem uma habilidade muito boa, e talvez nesse aspecto ele ganhe do Bolsonaro de 10-0, que é a capacidade de se comunicar. Essa capacidade de comunicação, ela é importantíssima para qualquer pessoa que queira participar de um cargo eletivo, e o Pablo Marçal, ele tem esse aspecto. É claro que nós ainda vamos ver se de fato ele é realmente de direita com o tempo, né? Mas nós não podemos negar que ele é um excelente comunicador e que o Bolsonaro, infelizmente, ele falha muito nesse aspecto. Em entrevistas com jornalistas, né? Acaba não sabendo se comunicar muito bem, o que não acontece com o Pablo Marçal. E nós estamos vendo nos debates que ele está indo muito bem, inclusive. Até mesmo em termos de crescimento nas redes sociais, ele ultrapassou o próprio Nicolas Ferreira, que é um jovem que também tem uma força gigantesca na internet. E a gente sabe que hoje a internet é o principal meio de divulgação das plataformas de projeto político no país, né? Creio que até mesmo a própria internet ela chega a estar em pé de igualdade atualmente com a televisão, ou às vezes até com mais força que a televisão. A internet está tirando e colocando presidentes em posições de poder, tirando e colocando governadores, elegendo prefeitos, elegendo todos os cargos possíveis, né? Então é uma grande fonte de poder. E aí acho que a direita como um todo, ela precisa primeiramente parar de ser, ela precisa de parar de ficar seguindo determinado político, independente do que aconteça com ele. Bom, eu penso que nós precisamos de seguir as diretrizes que defendem os valores que a direita defende, que defende os valores conservadores nos costumes e liberais na economia. Não correr atrás de político a qualquer custo. Se um determinado político fez alguma bobagem, a direita não vai apoiar essa pessoa. E da mesma forma, se aparecer um candidato que defende os valores da direita e que tem chances de ser eleito, nós precisamos de nos unir para apoiá-lo. Então eu vejo com muito bons olhos essa candidatura do Pablo Marçal, até porque ele é um excelente comunicador e, sendo eleito prefeito de São Paulo, ele já pode começar a construir um projeto para a presidência da República. Então, é mais um forte candidato aí para fortalecer a direita dentro do Brasil. E, de certa forma, isso tem um impacto em toda a América do Sul. Então, estrategicamente, é muito interessante a direita se unir
ao entorno desse novo nome que vem surgindo, né? É claro que entre Lula e Bolsonaro eu sou Jair Bolsonaro, eu apoio ele, mas eu acho que, principalmente nessa época da pandemia, o Bolsonaro errou em alguns momentos. E essa habilidade de comunicação é uma habilidade muito importante de saber sair pela tangente, de saber conversar, de saber persuadir, de saber convencer. Então eu acho que isso faz total diferença. Vamos analisando aí os próximos passos, né? O que vão acontecer nos próximos capítulos. Mas eu acho que é importante sim a direita se unir em torno desse candidato, principalmente em São Paulo, porque, de certa forma, nós vemos que esse Ricardo Nunes não representa a direita, é um candidato de centro, é um candidato que exalta Bruno Covas, que era do PSDB que, aliás, é um partido de centro-esquerda, né, que teve Marta Suplicy como secretária de governo. Então, para o Ricardo Nunes ter nomeado Marta Suplicy do PT, dá para ver que não é um candidato de direita. Só por isso já dá para ver que não é um candidato de direita. E que, mesmo Bolsonaro estando apoiando, nós precisamos de ter a nossa própria visão, nós precisamos de ter pensamento crítico. Independente de que, estou vendo aí pessoas falando, mas eu vou apoiar ele porque o Bolsonaro disse, porque o Bolsonaro deixou de dizer. Peraí, nós não temos pensamento crítico? Nós apoiamos aquele candidato porque o fulano de tal disse, ou porque você estudou o candidato, ou porque você acha que aquele candidato é um candidato bom? Então acho que cabe a nós também, cabe à direita fazer essa reflexão e fazer esse pensamento crítico, de que ela vai votar, ela vai acreditar naquele candidato que tem as melhores condições naquele momento. E não votar simplesmente porque fulano de tal está me pedindo. Eu acho que precisamos de construir pessoas inteligentes, pessoas que tenham um senso crítico, e não massas de manobra, né? Então, acho que isso é muito importante, e nesse primeiro momento é essencial que a gente construa essa tática de dar esse apoio para que realmente possa surgir um novo nome, um nome a mais em um aspecto ideológico importante para o nosso país. Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos, mas a principal mensagem desse vídeo é justamente fazer com que a ideologia, os brasileiros que se consideram de direita, eles tenham essa visão, mas uma visão que tenha senso crítico, uma visão que não defenda qualquer político, independente de ele fazer coisa certa ou fazer coisa errada, né? Igual, por exemplo, a esquerda faz, defendendo o Lula, mesmo ele sendo um bandido. Nós não podemos fazer a mesma coisa do nosso lado. E eu acredito que o Bolsonaro é um candidato honesto e tem meu voto para presidente da República, apoio ele. Só estou dizendo que nessa eleição de São Paulo, em que estão como candidatos e o PL está apoiando Ricardo Nunes, isso aí é um conchavo do presidente do PL, do presidente nacional do PL. E os eleitores de São Paulo não têm que seguir Valdemar da Costa Neto porque ele acha que aquilo é bom para o partido. Nós não estamos nem aí para partido, a gente quer um bom candidato que represente São Paulo, porque São Paulo é talvez aí a cidade, uma das cidades mais importantes do nosso continente, né? Então vamos lutar por isso e vamos aguardar aí os próximos capítulos, tá joia, pessoal? Um abraço.